De certa maneira, todo ser humano tem essa natureza divina. E quando eu falo de uma natureza divina, não estou falando uma chave religiosa, isso é importante. Eu estou falando na chave filosófica. Ou seja, todos nós temos um mistério. E como é que a gente pode definir isso de forma mais filosófica? Como é que eu posso falar do divino de forma mais filosófica? Eu teria que falar da unidade. Tudo na vida, né? Tudo no universo tem um princípio em comum. Tudo nasceu de um mesmo ponto, de uma mesma origem. E poder conhecer essa origem, compreender essa origem, seria compreender o mistério do todo. Então o divino, de certa forma, é esse mistério que habita tudo. Por isso que dizem também que se a gente se conhecer profundamente, vamos conhecer o mistério do universo. Se a gente chegar à nossa essência, vamos chegar à verdade de tudo. Só que a gente se esquece disso. Né? Ao invés de tentar tomar consciência desse mistério, a gente vai se ocupando com as coisas. A gente vai se ocupando com as contas que a gente tem que pagar, com os problemas que a gente tem que resolver, e a nossa vida se torna muito externa e pouco interna. Então essa origem divina mostra isso. Todos nós temos um mistério, carregamos um mistério e precisamos realizar esse mistério. Ou seja, eu preciso saber o que me faz único, o que é a minha verdadeira identidade, qual o papel que eu tenho nesse grande cosmos, nesse grande mistério. Porque tem algo que só eu posso entregar para o universo. Tem uma resposta que só eu posso dar. Somos únicos. Então tem algo que só nós podemos revelar. E Hércules, ele representa tudo isso, né? Essa busca por esse mistério interior. A gente vai perceber que a mitologia como um todo é como se fosse um esqueleto de uma estrutura de comunicação, de linguagem, que nos conecta a nós mesmos. Quando Jung fala, por exemplo, que todos nós temos arquétipos. A gente sabe que isso vem lá de Platão, falando dos arquétipos numa visão mais ampla, mas Jung entende também que dentro de nós existem esses arquétipos, dentro da nossa psique. E quando a gente aí começa a refletir sobre os mitos, a gente percebe que essa linguagem nos toca numa dimensão mais profunda. É como se essa roupagem, que hoje vamos falar de Hércules, poderíamos falar de Ulisses, poderíamos falar do Ramayana, é uma vestimenta para uma realidade, uma comunicação que nos fala de verdades psicológicas, arquetípicas. Né? Claro que para a gente compreender bem essa linguagem, é o que eu falei, precisamos viver isso em alguma medida. Né? E aí essa primeira pergunta, do que falam os mitos? Né? Os mitos falam de uma realidade psicológica, ou seja, de alguma forma, todo ser humano vivencia algo desses trabalhos, algo desses desafios, essa busca por superação, né? Essa busca por esse herói que vai superar uma série de monstros e obstáculos para, em algum momento, alcançar essa apoteose de Hércules, no caso, que é quando ele conquista a sua dimensão divina, quando ele se torna um deus. Claro que tudo isso a gente precisa sempre traduzir para uma visão mais simbólica. Né? Então, os mitos eles nos falam através de símbolos. E o que são símbolos? Símbolos são imagens que representam uma realidade. E é interessante porque a linguagem da alma é uma linguagem simbólica. Ela não vai nos falar numa linguagem acadêmica, ela não vai falar em conceitos, ela vai nos falar em imagens. Então a gente vai compreender muito mais a nossa alma e percorrer essa jornada interior se a gente enriquecer a nossa linguagem simbólica. E a mitologia faz isso, né? A mitologia ela tem todo esse aparato, todas essas metáforas que vão nos permitindo fazer essa conexão. E hoje, né, ao falar de Hércules, a gente vai tentar justamente decifrar algumas dessas chaves. A simbologia, como tudo, ela tem várias chaves de interpretação. E uma delas é a chave psicológica, é a chave filosófica, que vai nos falar dessa jornada, né, de superação. Mas a gente poderia ver analisar sobre uma chave matemática, astrológica, enfim. Então poderíamos, são várias essas chaves, até da saúde, do corpo, enfim. É muito rico, mas hoje em dia nós temos poucas chaves. Então a chave psicológica, simbólica, filosófica, que a gente vai explorar hoje, é só uma delas. E também, considerando o símbolo algo muito vivo, muito dinâmico, que vai ganhando roupagens diferentes ao longo da história, de maneira nenhuma a gente pode limitar um símbolo. A gente pode limitar um conceito. Ah, o conceito diz isso e não é aquilo. Está tudo muito bem definido assim. Mas um símbolo não. Um símbolo, como a gente diz, ele é pleno de sentido. Ele pode ter muitos significados.
Depende muito da sua chave, da sua interpretação. Às vezes um símbolo vai ser como uma serpente, por exemplo. Dependendo de como ela é representada, vai representar uma ideia de elevação da consciência, às vezes vai representar instintos mais grosseiros. Então a gente precisa analisar esse contexto como um todo para tentar compreender bem essas imagens. E outro ponto que eu acho importante é entender que essa jornada do herói é sempre uma jornada de retorno. Retorno para onde? Retorno para nós mesmos, né? Para uma conexão com nós mesmos. Então, muitos filósofos falavam disso, né? Platão é um deles, fala de uma reminiscência, como se a gente tivesse uma intuição de que vivemos um tempo, um momento de unidade, de perfeita união com tudo, né? De plena harmonia, mas que a gente perdeu isso de alguma maneira. A gente poderia refletir bastante sobre isso, mas considerando o mito sempre como essa saga de retorno a nós mesmos. Só que qual a diferença? Por que a gente saiu de onde a gente estava? Por que a gente saiu dessa condição de harmonia e unidade? Provavelmente para ganhar consciência. Então, quando a gente começa a vivenciar esses obstáculos, esses monstros que Hércules vai enfrentar, a gente deveria entender que são etapas de aproximação de nós conosco mesmo, né? Ou seja, a aproximação de uma identidade mais profunda, de um centro que a gente pouco conhece. E aí a gente vai ver que precisamos vencer muitos obstáculos nesse processo. Às vezes a gente acha que se conhece. Ah, não, eu me conheço porque eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu conheço meus defeitos, então eu me conheço. Não, você conhece uma camada superficial. Nós teríamos uma identidade ainda mais profunda, que ela só vai surgir à medida que eu conseguir superar esses elementos superficiais. Tanto é que a gente pode olhar para a nossa vida, quantas coisas que a gente gostava no passado que hoje a gente já não gosta mais, né? Quantos defeitos com os quais a gente se identificava e falava assim, não, eu sou preguiçoso. Aí, pelas circunstâncias da vida, a gente descobriu que não é tão preguiçoso assim, porque não pode ser, né? Senão nem sobrevive. Entende? Então a gente vai vendo que a nossa identidade é muito mais profunda do que essas características que às vezes a gente tanto se identifica. Então esse processo de autoconhecimento não é uma coisa simples de se definir. A gente precisa conhecer essa camada mais profunda. Tá? E aí está o herói, né? O herói ele não quer simplesmente comodidade, ele não quer simplesmente a vitória pela riqueza e pelo benefício que isso gera, mas para que ele conquiste essa glória, né? E a glória, entrar para a história, né, no nosso caso, seria realmente encontrar o nosso centro, a nossa plenitude, a nossa totalidade. Um herói não se contenta com pouco, ele não vai se contentar com riquezas, ele não vai se contentar com a conquista de reinos, porque isso é muito pouco para a natureza humana, né, que ele representa. Ele quer tudo, a totalidade, o mistério, quer se conectar a isso. E, de certa forma, essa é a nossa saga também como filósofos, né? Queremos compreender tudo cada vez mais. E esses apegos que às vezes vão surgindo no percurso é o que nos limita e muitas vezes nos impede de uma vivência mais profunda. Hércules, como tantos outros heróis, Ulisses, todos eles estão numa jornada de evolução. Vão partir de uma condição, às vezes animalesca, muito grosseira, para alcançar a sua natureza divina, a sua dimensão mais profunda. Todos nós, né, vamos partir de um ponto. Quando a gente vê na alquimia, por exemplo, que tem, não sei se vocês já ouviram, né, falar alguma coisa, já estão familiarizados com algo nesse sentido, a gente vê que tem a fase em negro, a fase em branco, a fase em vermelho, enfim, e outras versões que às vezes introduz também a ideia da fase em amarelo. Mas o que eu estou querendo marcar aqui é esse processo de evolução. Nós saímos de uma condição, às vezes, de muita inconsciência e vamos passar por etapas até chegar a uma condição de plena consciência. Tá? A evolução é da consciência. Não é uma evolução externa, não é porque ele conquistou um reino ou porque ele venceu alguma coisa fora. Foi porque ele conquistou algo dentro. E isso para nós também é uma verdade, né? Jung diz que o mundo é simbólico, a vida é simbólica. A conquista de um novo emprego guarda em si a essência de uma conquista interior. E se a gente não fizer bem esse simbolismo, né, não fizer bem uma reflexão sobre isso, a gente vai acreditar que são as coisas fora que importam, né? E aí a gente nunca vai conquistar aquilo que realmente pode nos preencher e nos satisfazer. E isso a gente vai ver que em alguns trabalhos também é representado. Inclusive, é algo que Hércules vai ter que combater. Um outro ponto que eu acho importante destacar são os 12 trabalhos. Esse número 12 é um número importante, né, na mitologia, na filosofia, na simbologia como um todo, e ele marca um ciclo completo.
a gente for ver também, né, as 12 casas do Zodíaco, eles vão marcar um ciclo completo de evolução. Então, os 12 trabalhos não é à toa. Quando a gente fala de mitologia, isso é importante também, a gente não pode desconsiderar nenhum detalhe. Tudo tem uma importância, tudo foi pensado para ser colocado ali, tudo tem um significado maior. Diferente dos contos, por exemplo. Os contos podem ganhar roupagens diferentes, podemos introduzir personagens, retirá-los, etc. Mas o mito, cada elemento ali tem um significado importante, que nem sempre vamos alcançar, mas que tem algum significado, tem. Então, o fato de ser 12 trabalhos, porque na realidade, quando a gente vai conhecer o mito como um todo, a gente vê que além dos 12 trabalhos, tem várias outras coisas ali que acontecem no meio do caminho. Então, o número 12 tem uma importância, que é esse ciclo completo. Bem, agora vamos falar de Hércules. Hércules é filho de um deus, Zeus, com uma humana, Alquimena, que seria muito bela. Zeus, então, teria se apaixonado por Alquimena e ele usa, né, dos seus poderes para ludibriá-la, e ela acredita que estaria se deitando com seu marido, que se chama Anfitrião. Então, o que isso mostra? O que isso representa? Que, de certa maneira, todo ser humano tem essa natureza divina. E quando eu falo de uma natureza divina, não estou falando na chave religiosa, isso é importante. Eu estou falando na chave filosófica. Ou seja, todos nós temos um mistério. E como é que a gente pode definir isso de forma mais filosófica? Como é que eu posso falar do divino de forma mais filosófica? Eu teria que falar da unidade. A gente vai ver que todos os filósofos, de alguma forma, vão tocar essa ideia, a unidade. Porque tudo na vida, né, tudo no universo tem um princípio em comum. Tudo nasceu de um mesmo ponto, de uma mesma origem. E poder conhecer essa origem, compreender essa origem, seria compreender o mistério do todo. Então o divino, de certa forma, é esse mistério que habita tudo. E que o filósofo tanto tenta desvendar, tanto tenta compreender, né, integrar a sua compreensão de si mesmo. Por isso que dizem também que se a gente se conhecer profundamente, vamos conhecer o mistério do universo. Se a gente chegar à nossa essência, vamos chegar à verdade de tudo. Então, é esse aspecto divino que todo ser humano carrega. Só que a gente se esquece disso, né? Ao invés de tentar tomar consciência desse mistério, a gente vai se ocupando com as coisas. A gente vai se ocupando com as contas que a gente tem que pagar, com os problemas que a gente tem que resolver, e a nossa vida se torna muito externa e pouco interna. Não que a vida externa não seja importante, porque ela é simbólica, e lidar com ela, superar os desafios concretos e objetivos que ela nos oferece, também pode gerar chaves de compreensão de nós mesmos, sem dúvida. Não se propõe aqui uma alienação do mundo externo, mas que eu possa sempre fazer essa chave. O que isso me ensina? O que isso mostra e revela sobre mim mesmo, sobre esse grande mistério? Tá? Então, essa origem divina mostra isso. Todos nós temos um mistério, carregamos um mistério e precisamos realizar esse mistério. Ou seja, eu preciso saber o que me faz único, o que é a minha verdadeira identidade, qual o papel que eu tenho nesse grande cosmos, nesse grande mistério. Porque tem algo que só eu posso entregar para o universo. Tem uma resposta que só eu posso dar. E Hércules, ele representa tudo isso, né? Essa busca por esse mistério interior. Só que aí o que acontece? Zeus, ao conseguir fecundar, né, Alquimena, ele vai causar um grande problema matrimonial, no caso, com Hera, por ciúmes de Zeus. Mas aí tem um outro ponto importante, uma outra advertência importante. A gente tende a humanizar muito os mitos. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando de deuses, está falando de heróis, e aí a gente tende a projetar os nossos dramas, os nossos conflitos, as nossas questões de ciúme, de inveja, nos deuses. Essa é uma narrativa que Platão, inclusive, criticava muito, que os mitos não fossem tratados de forma tão humanizada, porque perde-se, às vezes, a essência. A gente está falando de leis, a gente está falando de ideias, a gente está falando de princípios da vida quando falamos de deuses. E aí essa dinâmica meio patológica que às vezes aparece, né? Ciúmes, raiva, vingança, é uma projeção nossa. Tá? Tanto é que Hera, por exemplo, ela vai ter um papel fundamental em toda a saga de Hércules. Ela não está ali para destruí-lo. Aliás, para que ele tenha essa imortalidade, que é a sua principal virtude, digamos assim, Zeus entende que ele precisará ser amamentado por Hera, ainda que seja por um único instante. A Hera representa toda essa natureza, toda a vida manifestada que impõe desafios para que a gente possa compreender a nossa essência.
E aí, quando o Hércules é levado, né, ele consegue fazer um plano ali com Hermes, que é muito astuto, para colocá-lo, né, no seio de Hera e ele conseguir se amamentar pelo menos uma gota. Quando Hera acorda e vê que está amamentando Hércules, ela retira o seio. E quando ela retira, o leite espirra e teria formado a Via Láctea. Ou seja, seria o leite de Hera que teria colocado todas essas estrelas no céu. E aí, percebam, a mesma essência que está dando a Hércules a imortalidade é a essência das estrelas. Então, isso é a ideia do divino. Né? Tem algo que nutre tanto a nós, quanto as estrelas, quanto o sol, quanto tudo. Né? Tem um mistério que é sustentado por uma mesma essência. Bem, e aí, então, ele consegue, Hércules se torna imortal, e aí vai começar a gente vai começar a falar um pouquinho do desenvolvimento dele. A primeira prova, na verdade, que não está entre os 12 trabalhos, mas é uma prova que Hércules enfrenta, é que ele, bebê ainda, Hera tentando eliminá-lo, coloca 2 serpentes no seu berço. Hércules, ainda mesmo muito criança, consegue dominar as serpentes e mata as 2 serpentes, ainda bebê, né, que está aí representado nessa imagem. Isso já mostra, né, esse elemento heróico de Hércules, que ele vai conseguir pegar essas forças, né, como eu falei, lembra das serpentes, que às vezes elas são representadas verticalmente, por exemplo, representando sabedoria, e às vezes rastejantes, como essas forças da Terra, essas energias mais telúricas, mais básicas, primitivas, né? Que aí Hércules vai conseguir dominá-las, ou seja, vai harmonizá-las. A gente precisa perceber também que é uma chave importante nos mitos, que quando a gente fala que Hércules matou alguém, matou algo, também tem um elemento de integração disso. Vocês conhecem, ou já ouviram falar com certeza, do mito de Ulisses, que ele vai tentar retornar a Ítaca, né? E ele vai passar por várias ilhas, e nesse processo, toda a sua tripulação morre. Eu já estou dando spoiler, mas spoiler de mito pode, né? Porque é muito antigo. Então ele vai perdendo, né? A cada ilha, a cada desafio que ele enfrenta, parte da sua tripulação vai morrendo. O que isso mostra? Que os elementos que são externos vão sendo integrados e dominados. Ulisses vai chegar em Ítaca completamente nu, sem nenhum barco, sem nenhuma vestimenta. Ele vai chegar completamente nu, sendo que partiu com uma frota gigantesca de navios. Isso vai mostrando um pouco do nosso processo. É como se a gente começasse a vida se projetando em tudo. Ou seja, todo esse mistério que nós temos dentro a gente coloca em pessoas, coloca em objetivos externos, em conquistas materiais. É como se a gente estivesse se esparramando pelo mundo. E pouco a pouco a gente vai recolhendo, né? Ou seja, essa carência que me move para algo fora, na verdade é uma carência de contato comigo mesmo. E aí eu vou recolhendo isso e vou me tornando cada vez mais unificado, mais integrado, indivíduo, né? Ou seja, é isso que Jung chama de individuação. Eu vou retirando as projeções e vou tomando consciência disso em mim mesmo. Se a gente colocar isso na nossa vida, a gente vê que isso é bem prático. Um dia façam essa experiência, né? Olhem para alguma coisa que de alguma forma atiça, né, a nossa carência, do que quer que seja. Pode ser de um cargo, pode ser com relação a alguma pessoa, e tenta descobrir o que essa pessoa, o que eu estou querendo receber dessa pessoa ou desse trabalho. Às vezes é reconhecimento, às vezes é ser amado, às vezes é que o meu valor possa prevalecer. Enfim, se eu consigo chegar a isso, eu vou ver, será que eu estou conseguindo, será que eu não posso encontrar isso dentro de mim? Ou seja, será que eu dou valor a quem eu sou de fato? Não aos meus caprichos, mas será que eu tenho algo em mim que eu realmente posso valorizar? Será que tem algo em mim que eu realmente posso integrar e sentir essa completude, né? Então a gente pode fazer esse gancho de identificar, às vezes eu quero poder, eu quero reconhecimento, porque eu não estou encontrando isso em mim, e aí eu estou procurando fora. Isso é uma necessidade genuína, porque isso faz parte da nossa natureza mais profunda, né? Esse nosso centro, esse nosso coração seria muito poderoso, muito forte, divino, sagrado, e por isso ele tem valor. Só que se eu não consigo encontrar isso dentro, eu vou buscar fora, vou buscar reconhecimento fora, vou buscar que alguém me elogie, né? Então, seria um exercício tentar ir recolhendo isso tudo em nós mesmos. Assim como algo que a gente rejeita, né, provavelmente é algo que eu ainda não conheço em mim e não consegui dominar. E aí eu estou querendo que o outro, não, aquela pessoa é muito chata, tira ela, espero que ela seja demitida, espero que ela seja expulsa do meu colégio, enfim, que ela desapareça da minha frente. Por quê? Porque provavelmente é algo que eu não fui capaz de perceber em mim mesmo
e se eu não consigo perceber, eu não consigo dominar, não consigo integrar. E aí eu vou projetar isso fora. Quando Hércules, então, começa a crescer, né, ele é treinado, enfim, ele era extremamente forte, né, uma das suas virtudes, essa força, e quando ele chega mais ou menos na fase adulta, Hera lança sobre ele uma espécie de loucura, um surto de loucura. E nesse surto, ele teria cometido um grande crime, né, que foi matar seus filhos e sua esposa em algumas versões, e também filhos de um outro parente de Íficles, né? Bem, isso mostra o estágio que Hércules se encontra e que agora ele vai ter que começar ele vai buscar essa purificação, porque depois desse acesso de loucura, depois desse assassinato que ele cometeu, ele se arrepende completamente, viu o estrago que ele fez, e aí ele busca no oráculo de Delfos um meio, um caminho para que ele possa se purificar desse grande erro, né? Desse grande mal que ele fez. E é isso que vai dar a ele toda a motivação para iniciar essa saga. E aí o oráculo fala que ele vai ter que servir ao seu primo Euristeu, que é uma figura covarde, um príncipe, né, super frágil, débil, que representa as piores debilidades humanas, e ele vai ter que servir a ele, fazer todos os seus caprichos, né, cumprir com todas as tarefas propostas por ele, para que ele possa resgatar essa honra, essa dignidade, né? Mas vamos interpretar um pouco esses elementos, né? Quando Hércules mata seus filhos, né, um simbolismo possível é a gente entender que esses filhos materiais já não são mais tão importantes. Ou seja, é como se ele entrasse numa nova dimensão do seu processo evolutivo. Agora, eu não preciso de conquistas materiais, agora eu preciso de conquistas da dimensão espiritual, da dimensão do mistério. Jung fala sobre isso também. Ele fala que numa determinada fase da vida, ela realmente começa quando as conquistas externas já não são tão importantes. Quando eu já tenho meu trabalho, já tenho meus filhos, já estruturei minha vida de uma determinada forma, eu dominei essa dimensão externa e agora a minha vida começa para Jung, né? Porque começa essa dimensão interior da vida. As coisas fora já não têm tanto apelo. Eu preciso me voltar para dentro. Então todos nós em algum momento deveríamos despertar para isso, que as conquistas fora elas têm uma importância secundária com relação com as conquistas internas, né? Não que elas não sejam importantes, elas são uma etapa, elas fazem parte de uma etapa. Nós aprendemos e desenvolvemos muitas coisas aí, mas uma hora eu preciso voltar essas reflexões para uma conquista interior. Então é aí que Hércules começa a se voltar mais para o mistério, não para as conquistas fora, né? Bem, mas também tem uma outra possibilidade de interpretar, que é essa insanidade, esse estágio de total inconsciência, que muitos, né, que eu acho que todos nós nos encontramos em certos momentos. Inconsciência sobre quem nós somos, inconsciência sobre a natureza das coisas, sobre a vida, né, quando a gente está realmente perdido. E aí eu vou começar, né, uma saga de tentar compreender. O filósofo está fazendo isso sempre. Mas eu acho que todos nós, de alguma forma, estamos fazendo isso, tentando compreender, entender melhor a vida, transitar melhor nesse mundo, né? E aí ele vai, então, começar essa saga, tá? De conquistar consciência, de conquistar de colocar luz. E Jung fala uma coisa importante também. Nós temos muitos elementos inconscientes dentro de nós e que eu preciso, ao tomar consciência, eles deixam de ser perigosos para mim. Porque o que ele fala, né? Se eu estou inconsciente de algo, se eu estou inconsciente de um desejo, se eu estou inconsciente de um impulso, esse é o perigo, porque eles vão me controlar. Agora, se eu tomo consciência deles, eu posso dominar. Ele tem um conceito chamado sombra, vocês já ouviram falar, né? Mas o conceito de sombra de Jung, que ele também fala que isso é arquetípico. Todas as imagens simbólicas, a gente vai ver que sempre tem uma ideia de sombra também. Ou seja, que é essa contraparte, aquela parte que não está consciente. E ele fala, na nossa sombra, existe a essência da sombra é puro ouro. O que isso significa? Que por trás dos nossos defeitos, das nossas debilidades, dos nossos impulsos mais grosseiros, existe algo válido que precisa ser integrado. Mas como eu estou inconsciente disso, isso vai se desenvolvendo de forma completamente inconsciente, atabalhoada, e isso que vai me causar mal.
Por exemplo, às vezes temos características como a gente não aceita, não, eu sou uma pessoa muito íntegra e eu não posso mentir. Então, a mentira não faz parte da minha vida. Só que, às vezes, nós nos enganamos, mentimos para nós mesmos, só que a gente nega isso tanto, nós temos uma imagem tão rígida de nós mesmos, que a gente não consegue permitir que essa busca, ou esse impulso de mentir, seja realmente transmutado, né? Ou seja, que eu possa compreender essa minha natureza e possa superar. Não, eu posso mentir também. Às vezes eu também sou cruel, às vezes eu também sou egoísta. Entender isso é o que vai me permitir transformar o egoísmo, né? Superá-lo em algum momento. Agora, se eu acho que eu não tenho isso, isso vai ser jogado num porão e ele vai continuar existindo. O egoísmo vai estar ali, só que eu não vou estar vigiando ele. E esse é o perigo, porque eu vou continuar alimentando ele, porque vão ter vários pensamentos e impulsos egoístas. Só que eu não, egoísta de maneira nenhuma. Então eu jogo no porão. E aí o porão vai se alimentando, aquele monstro vai crescendo. Essa sombra vai se tornando cada vez mais perigosa. E às vezes ela faz certas interferências no consciente. É como se aquele monstro no porão começasse a estourar um cano de água, estragasse a rede elétrica, e a casa, que é essa dimensão consciente, começa a sofrer com essa tensão. Mas aquilo que eu falei, o egoísmo ele poderia ser transformado. O egoísmo tem o seu lugar na natureza. Se a gente pensar, um animal, por exemplo, ele é egoísta e é isso que o individualiza em certa medida. Para o animal é natural. A gente não vai olhar para um cachorro que está pegando o ossinho dele e correndo do outro e falar assim, nossa, que egoísta. A gente não vai fazer um julgamento moral dele. Porque a gente entende que isso na natureza animal é natural, faz parte, é harmônico, né? A gente não espera que ele vá lá dividir o ossinho toda vez, certo? Agora, na natureza humana, na dimensão humana, a gente já começa a perceber que parece que tem algo aí que precisa evoluir. Então, se eu não consigo compreender e integrar a minha natureza mais grosseira, eu não vou conseguir fazer com que ela evolua. Então, essa é a ideia. Eu preciso... eu não posso ter porão, eu não posso ter quarto da bagunça, né? A gente não tem tanto porão aqui no Brasil, mas a gente tem quarto da bagunça. Todo lugar tem um quarto da bagunça. Aqui, com certeza, tem um quarto da bagunça nessa escola. Aquele lugar que você vai... Não, vai lá para aquele quarto. Começa como depósito, depois vira quarto da bagunça. É o nosso inconsciente, né? E tem hora que ele começa a dar problema, começa a interferir na dimensão consciente. Eu preciso ir lá, abrir a porta e ver o que está ali. Ah, isso aqui tem que ser doado, isso aqui tem que jogar fora, isso aqui tem que ser consertado. Então, essa é a noção, né, que a gente tem que entender aqui. Hércules vai ter que fazer esse resgate de si mesmo. Tem uma frase de Jung que fala o seguinte, que para que a copa da minha árvore alcance o céu, minhas raízes terão que chegar ao inferno. Ou seja, essa ideia do divino na filosofia não é uma ideia piegas, um recorte moralista. Ela fala de totalidade. Uma totalidade que é transmutada, tá, em algo profundo, algo realizador, que faz parte do todo. Mas esse processo vai passar por conhecer profundamente a nós mesmos, sem moralismo. Pelo contrário, com coragem para poder encarar nossas sombras e nossos fantasmas. Então, a partir dessa ideia de que essa figura tão monstruosa que Hércules se mostra aí nesse início, né, matou os próprios filhos e a esposa, ela existe em nós. Nós temos essa dimensão e eu preciso conhecê-la para poder dominá-la. Porque se eu não a conheço, é porque ela está me dominando. Tem uma coisa interessante num dos livros de Jung falando sobre a sombra, que existe um costume entre monges, né, de alguma linha do budismo, que eu não sei qual, que eles têm um hábito curioso. Eles, quando vão comer alguma coisa, eles pegam um pouquinho da comida ou da bebida e dão para um inseto ou colocam num vasinho de planta. Né? E aí alguém ali perguntou para eles, mas por que você faz isso? O que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou alimentando os demônios. É uma coisa meio estranha. Eu falei, calma aí, demônio? Porque aqui a gente dá para o santo, né? A cachaça. Lá era para os demônios, né? Ele falou assim, mas como assim? Você vai alimentar os demônios? Você não devia, pelo contrário, né? Tirar todo o alimento deles. Ele falou assim, não, quando eu alimento os demônios, eu reconheço a existência deles e escolho exatamente o que eles vão comer. Porque quando eu não reconheço a existência deles, eles querem tudo e eles comem tudo. Interessante essa ideia, né? Ou seja, quando eu reconheço a raiz dos meus defeitos e tudo, eu posso dominar, mas eu tenho que reconhecer que eles estão ali. Senão, eles me dominam. É porque eles estão me dominando.
Quando a gente pensa que nós somos uma totalidade, a gente tem que entender que todo o mal que eu vejo fora, ele existe dentro. Se eu não reconheço, é porque ele está me controlando. Em alguma medida, em algum grau. Aquilo ali eu passei rapidamente porque estava falando justamente desse encontro com Euristeu, que é esse primo dele, né? Que é extremamente débil, vulgar, medroso. Ele nem tinha coragem de encarar Hércules. Toda vez que Hércules ia lá para dar resposta, né, a algum trabalho que lhe foi encomendado, ele se escondia dentro de um vaso. E aí que começa a caminhar. Às vezes a gente está querendo enfrentar dragões, mas a gente não dá conta nem das lagartixas. Né? Ou seja, tem várias provas pequenas que estão passando por nós todos os dias e a gente não se dá conta delas. E a gente está querendo grandes desafios. Não, mas você pegou aquele papelzinho de bala que estava no chão? Não, mas eu estou pensando em grandes coisas. Não, mas essa humildade é um ponto muito interessante, porque Hércules vai se submeter a essa figura deplorável que a gente falou. Isso é um exercício de humildade. E nós? Como é que a gente pratica isso? O que a vida está me pedindo? Ela está me pedindo, às vezes, para fazer uma coisa muito simples, que é acordar cedo e ir para o trabalho. Não, mas eu sou uma pessoa muito mais importante do que isso. Acordar cedo e ir para o trabalho, isso não é tão heróico assim, tão interessante. Mas essa é a sua prova. Esse é o seu momento. E se você, com humildade, atende bem a essa demanda, a esse chamado, provas maiores virão. Agora, enquanto isso não acontecer, nós vamos viver fantasias. Então, essa é uma virtude muito importante, né? É interessante que tem um autor, acho que muitos já devem ter ouvido falar, Carlos Castanheda, que fala um pouco, que resgata um pouco, através do seu mestre Dom Juan, a sabedoria tolteca, e ele faz uma relação muito interessante entre disciplina e humildade. Eu tinha uma certa dificuldade de entender essa relação. Por que disciplina e humildade? Né? Qual a relação disso? Mas a disciplina é aquilo que vai me levar a fazer o que é necessário. Né? Então, e eu preciso dessa humildade. É isso que vai me dar humildade. Ou seja, eu preciso acordar e arrumar minha cama. Essa disciplina que vai me permitir fazer tudo aquilo que pode ser muito simples, que pode não ser um grande desafio, mas eu fazer sempre, é uma aceitação da vida. É uma humildade que eu digo assim, a vida me pede e eu atendo. O quê? O que ela me pedir. O que for necessário. Não é o que eu quero fazer. Né? Não é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Não, mas eu não gosto de lavar banheiro. Mas é isso que é necessário, então faça isso. Aí está a sua prova. A primeira prova de Hércules vai ser enfrentar o leão de Nemeia, que era um leão muito forte, muito poderoso, né, que se escondia numa caverna, e aí você vê, né, a caverna tem um pouco a ver com esse inconsciente. Um poder muito grande, ele era muito poderoso, muito forte, ninguém conseguia vencê-lo, e mesmo quando tentavam lançar flechas, né, para perfurar a sua pele, não conseguiam, porque a pele do leão era intransponível, né, você não conseguia atravessar ela com nenhuma flecha. Então, isso tornava ele quase invencível. E Hércules, então, teria essa primeira prova, enfrentar o leão de Nemeia. Então, o que o leão representa, muitas vezes? Essa força, esse poder. Ele está falando de uma natureza muito instintiva, que todos nós temos. Que tem a ver com a raiva, por exemplo, a cólera, mas tem a ver também com o medo. Né? Esses instintos mais grosseiros. Grosseiros por quê? Porque são animais, né? Animalescos. Isso está bem representado por um leão gigantesco. E aí ele vai tentar, então, vencer esse leão. Como suas flechas não são capazes de penetrar a pele dele, o que ele faz? Ele sufoca o leão. Aí mais uma palavra aí, o mata-leão. Né? O mata-leão, que é um golpe muito conhecido aí no jiu-jitsu, no judô e tudo, que Hércules utilizou essa técnica, foi o primeiro, provavelmente, e sufocou o leão, tirou o seu fôlego, né? Tirou o seu oxigênio, não permitiu que ele respirasse mais. Então, o que acontece com os nossos instintos? A gente precisaria ter esse poder de submeter, mas ele, ao mesmo tempo, não sei se vocês já viram imagens que mostram isso, a partir dessa vitória contra o leão de Nemeia, Hércules começa a utilizar a sua pele como armadura. Ele retira a pele do leão e utiliza como armadura. O que isso mostra? Que os instintos são forças, são poderes, são potencialidades, mas que precisam ser dominados pela razão, pela consciência. Se eu consigo dominar, eles não são mais perigosos. Foi o que eu falei, né? Dos elementos inconscientes. Eles são úteis. O medo, a raiva, as emoções como um todo, elas são úteis. Elas são muito úteis. Aliás, a nossa evolução, boa parte dela, foi possível porque as emoções surgiram nesse processo.
Há um tempo atrás se acreditava que as emoções atrapalhavam. Simplesmente era um resquício evolutivo que atrapalha o ser humano. Mas hoje em dia eles já percebem que a emoção nos dá um tempo para a tomada de decisões que o reflexo não dá. Por exemplo, né, um reflexo patelar, quando a gente bate aqui na patela do joelho, a nossa perna chuta, né? Certo? Então, é um reflexo. É um reflexo. Ah, por que você meio que moveu a perna? Eu nem controlo isso. É um reflexo. Agora, as emoções não são um reflexo. Por exemplo, embora a gente às vezes considere como se fosse, né? Por que você xingou fulano? Ah, porque ele me xingou. Reflexo. Por que você bateu? Porque ele me bateu. Reflexo. A gente justifica, né, a nossa raiva, o nosso destempero, as nossas atitudes, como se fosse um reflexo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, a pessoa me fez raiva, aí eu bati. Ou a pessoa me xingou, eu xinguei de volta. Né? Às vezes com os nossos filhos, né, a gente está brigando, mas por que você está bravo? Porque você não fez o dever de casa. Ou seja, como se fosse um reflexo. Mas não é. A emoção me mostra algo. Ah, tem algo aqui que eu não gosto. Isso me faz um mal. Só que a emoção, ela pode me servir para perceber o mundo, o valor das coisas, a importância que elas têm, mas não como tomador de decisão. E esse é o erro. É usar a emoção como um tomador de decisão. Eu não posso decidir em função da emoção, mas ela me traz informações importantes. A gente deveria utilizar as emoções e não ser utilizado por elas. As emoções me trazem informações muito importantes sobre o mundo, sobre o quanto que algo tem valor para mim ou não. Mas eu não posso agir em função delas. Ah, eu percebi, eu senti raiva. Então tem algo em mim que foi ferido, tem algo em mim que teve o orgulho ferido ou a vaidade ferida. Preciso trabalhar isso em mim. E aí eu consigo vencer algo dentro e aí eu posso tomar uma decisão. Então, essa justificativa de que a gente agiu pela emoção, aí que é o problema, né? Mas a informação que ela traz é muito importante. Então é mais ou menos isso, né? Hércules está utilizando o leão, as emoções, os instintos, para que ele possa caminhar. Então, mais uma vez, eu não tenho que eliminar meus instintos, eu não tenho que eliminar minhas emoções, mas eu tenho que dominá-las. É isso que vai dar a ele poder. Né? Que tem uma frase que diz aí, que diz que a sombra, né, é por ouro, foi algo que eu já comentei. Ou seja, por trás das emoções, dos instintos, tem um poder muito grande. Eu preciso utilizar isso. Eu coloquei uma palavra também, tirania. Por quê? Porque os instintos podem nos tiranizar. Se eu não domino, eles me dominam. E aí a minha vida vai girar em função disso. O segundo trabalho que Hércules vai enfrentar é a Hidra de Lerna, que é muito interessante. Né? É um monstro com várias cabeças. Alguns falam que são 7, outros falam que são 10, outros falam que são centenas. Era um bicho com muitas cabeças. E Hércules vai tentar enfrentá-lo porque ele está causando um grande mal. O sangue, né, a saliva dessa fera é uma saliva venenosa. Todos aqueles que enfrentavam ela morriam. E ela tem um outro problema. Toda vez que Hércules cortava uma das cabeças, nasciam duas. E assim se multiplicavam sempre. Então, como é que ele vai conseguir vencer essa fera? Tem algumas chaves interessantes para a gente interpretar. Por exemplo, problema mal resolvido, né? Problema mal resolvido vira 2. Ah, eu fui lá, tomei uma multa e não paguei, agora tem os juros da multa, tem a multa da multa, né? E a coisa vai indo, vai se perdendo. Aí atrasa, aí agora tem outra multa por conta daquilo, enfim, o problema vai crescendo. Ah, tem um cano ali que eu não arrumei, estava pingando, aí daqui a pouco vem uma conta de água muito alta e a coisa vai crescendo. Então teria que resolver bem esses problemas. Mas tem uma outra chave que eu acho mais interessante ainda, que é quando a gente entende, por exemplo, que digamos que a gente vai ter que enfrentar uma guerra. Né? Agora você foi convocado, vai ter que enfrentar uma guerra. A primeira coisa que a gente ia ter é começar a ter medo de várias coisas. Eu vou ter medo. Será que eu vou conseguir lidar com a perda dos meus companheiros? Será que eu vou conseguir lidar com o afastamento da minha família? Será que eu vou conseguir lidar com as explosões, com a fome, com o frio? E aquilo ali vai se multiplicando. Aquele problema vai se multiplicando. Aquele problema que eu estou antecipando, ele vai crescendo. Né? Só que, se a gente for ver, a raiz do medo é uma só. Né? Eu preciso vigiar a minha mente, eu preciso viver o presente. Eu não posso me pegar ao passado, as coisas que eu já tenho medo, nem projetar muito para o futuro. Porque quando eu tiver o medo, eu posso lidar com ele. Vou colocar um cobertor. Quando eu perder um companheiro, vou ter que lidar com aquele luto.
Mas essa coisa de vir tudo de uma vez é a nossa mente que faz. Os problemas nunca vêm todos de uma vez. Fala, não, às vezes vem. Não, é um de cada vez que a gente vai lidar. Tem gente que fala assim, não, eu consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, não. Isso nem é possível. A gente presta atenção em uma coisa por vez. Só que tem gente que consegue sair de uma caixinha e entrar na outra com facilidade. Geralmente as mulheres têm essa capacidade maior do que os homens, né? A gente entra num negócio assim e se perde, lá dentro até conseguir sair. Né? Mas assim, não é que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela está fazendo uma coisa, depois que ela sai, ela faz outra. É assim que a nossa atenção funciona, é assim que a nossa consciência funciona. Ela precisa estar presente. Eu não posso encontrar soluções para problemas que ainda não existem, que eles não aconteceram. Às vezes a gente quer buscar respostas para problemas que são fantasiosos, que a gente nem sabe se vai acontecer. Será que eu vou sentir frio lá mesmo? Às vezes nem vou. Será que eu vou ter medo de bomba? Vai ver, não vai nem ter bomba. Então como é que eu vou encontrar essa resposta agora? Eu só posso encontrar essa resposta no presente. Então, existe uma ideia de que se eu estiver no presente, eu posso encontrar a resposta para tudo. Todos os problemas têm uma resposta, uma solução. Só que eu tenho que estar no presente. Porque eu não consigo lidar com essas fantasias. Eu vou encontrar soluções que não existem. Né? Tem gente que às vezes multiplica os problemas também. Eu vou ter que ir numa reunião na escola da minha filha. Ixi, aí eu vou pegar trânsito. E aí eu vou ter que falar com aquele diretor que é chato pra caramba. E eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. E aí, de repente, o que era um problema vira vários problemas. Né? Só que não, eu vou... e se tiver trânsito, eu vou ter que lidar com isso. E aí agora o diretor, eu vou ter que lidar com isso. Mas é uma coisa de cada vez. Né? Só que para eu fazer isso, eu tenho que trazer consciência, tenho que trazer luz. E essa é a forma que Hércules vai vencer a ida de Lerna. Ele vai trazer o fogo. Então ele vai ver que ele tem que cortar a cabeça e cauterizar com a ajuda de Iolau. E Iolau, ele representa aqui um pouco da espiritualidade, esse elemento mais divino, sagrado. Então ele vai cortar a cabeça e cauterizar, trazer luz, trazer fogo. Então, se eu tomo consciência, eu vou vendo que muitos desses problemas que nos desgastam tanto são superficiais e até inexistentes, fantasiosos. Tem pessoas que ficam exaustas sem terem feito nada ao longo do dia. E eu estou falando isso por experiência profissional. Exaustas no final do dia. Por que você está tão cansado? Porque eu não parei de pensar. Não parei de pensar nos problemas que eu posso enfrentar. E que às vezes não enfrentou nenhum deles. Né? Isso acontece com a gente. Nossa, estou exausto. Mas por que será? Porque às vezes a minha cabeça ela fez um monte de trabalho desnecessário, buscando respostas para problemas que não existiam. Se eu estou consciente, eu estou presente. A consciência é presença. Né? Então eu estou lidando com... Tem gente que vai falar assim, não, teve o mesmo dia que o outro, só que foi um dia leve, tranquilo, provavelmente porque viveu um momento de cada vez, com presença, com plenitude, com consciência. Né? Então a luz traz esse elemento. O que é interessante e importante? Ele corta várias cabeças, mas ao final ele encontra uma que ele não consegue romper, ele não consegue cortar. E o que ele faz? Coloca uma grande pedra sobre ela. O que isso significa? Né? Que eu vou ter que sempre vigiar. Eu sempre vou ter que vigiar o meu medo. Eu sempre vou ter que vigiar o meu orgulho. Sempre vou ter que vigiar a minha vaidade. Isso não é uma coisa que eu falo assim, agora cortei, pronto, não preciso. Passa para a próxima. Não. A consciência, essa presença, é uma escolha constante. É uma força constante que eu tenho que exercer. O domínio, ele não tira férias. Claro, aquilo ali já está mais integrado, compreendido, mas eu preciso estar sempre atento, sempre vigilante. Porque eu achar que eu vou vencer isso é como se eu tivesse transmutado completamente a minha natureza. E isso não é possível ainda. Né? Talvez lá no final dos 12 trabalhos de Hércules ele possa falar dessa vitória absoluta. Mas no nosso caso vai ser sempre vigiando. E às vezes vai aparecer uma cabecinha lá e vai se multiplicar e você tem que ir lá combater de novo. É assim, né? A gente não vai ter uma resposta assim. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu achava que eu já tinha superado isso. Aí tropeça, comete o mesmo erro, é uma decepção, vou largar a filosofia, vou largar tudo que não adianta, não melhoro, não me transformo, não faço nada. Não, é assim mesmo. Vai voltar. Você tem que vigiar de novo e fazer a mesma escolha novamente, né? Por vencer aquilo, por dominar aquilo. O javali de Erimanto. O javali é um símbolo que muitas vezes na nossa cultura a gente não consegue relacionar tanto, mas ele tem uma ideia de sabedoria por trás. Porque ele tem aquelas presas, né, cônicas, e a gente vai ver que isso muitas vezes é um símbolo de sabedoria. Eles são cones, né?
E o cone tem uma relação com o triângulo, que tem uma relação com a sabedoria. E é interessante porque esse javali, ele desce, né, para a terra, ali, para os vales, acaba com tudo, destrói tudo e foge para cima da montanha. E ele está fazendo isso o tempo todo. O que Hércules vai ter que fazer? Ele vai ter que subir a montanha, vai ter que pegar o javali e não vai poder matar o javali dessa vez. Tá? Então a gente vai vendo que as provas vão refinando também. Ele agora vai ter que capturar o javali sem matá-lo e descer com ele para os vales. Isso é muito curioso, porque ele representando esse elemento espiritual que muitas vezes se recolhe no alto da montanha, né? Esse é um símbolo muito frequente. O alto da montanha, o ponto mais alto de vista, Nova Acrópole, cidade alta, né? O ponto de maior elevação da consciência. O alto da montanha. Né? Quantos símbolos, né, não remete a isso? A ideia de que o sábio sobe a montanha e se recolhe no alto da montanha. É um ponto de consciência, é um estágio de elevação da consciência. E ele vai buscar isso lá em cima. Só que do que adianta eu ter uma elevação de consciência se eu não trago isso para o mundo? Para trazer respostas concretas e objetivas. Né? Tem muitas vezes pessoas que têm grandes inspirações, grandes intenções, um amor pela humanidade, mas não consegue se dar bem nem com o seu vizinho. Não, eu amo a humanidade, mas eu não consigo me relacionar nem com meu filho. Então, o que adianta eu ter uma inspiração tão elevada se não trago isso para o mundo? Então, Hércules tem esse acesso ao elemento superior, mas ele precisa trazer isso para a Terra. Eu tenho que descer a montanha. Tem um filme que eu recomendo, assim, ele é um filme simples até, não é um filme maravilhoso, não, mas se chama O Buda. É um filme argentino, na verdade, mas que mostra um pouco isso, né? O conflito entre dois irmãos, um que era muito terra, resolvia problemas, tinha uma vida econômica muito equilibrada, e um outro que vivia falando de ideias muito inspiradoras, mas não lembrava nem de pagar a conta de luz. Né? Então são dois opostos que vão se encontrar diante de um mestre que vai colocar provas para ele. E é interessante que aquele que se sentia muito elevado, muito superior, trouxe o irmão e falou assim, não, aqui é o meu ambiente, aqui você vai entender o que é espiritualidade de verdade, como se ele tivesse dominado. E o mestre dá uma prova muito simples para ele. Arrume um emprego. Aí ele falou, não, mas eu vim aqui para meditar, Não, arrume um emprego. Arrume um emprego e pague as cotas do curso lá. É só isso que você tem que fazer. Não, mas isso não é espiritualidade. Ele falou, espiritualidade é céu e terra, é tudo, é totalidade. Espiritualidade não é pensar em, como diz Jung, né, imagens de luz, é conhecer as sombras e dominá-las. Então é mais ou menos isso que Hércules vai fazer aqui. Vai pegar esses elementos mais elevados, esses ideais mais elevados e trazer para o mundo, para respostas concretas e objetivas. Se a gente não faz isso, a gente não está vivendo uma espiritualidade real. A gente está fantasiando. Né? E às vezes se achando muito superior. Não, é que eu estou no alto da montanha, não me ligo para essas coisas terrenas. Você na verdade não está vivendo uma realidade, não está vivendo a espiritualidade no seu sentido mais profundo. Então eu preciso realizar os grandes ideais. Não adianta só sonhar com eles. Bem, agora tem uma outra prova que essa talvez aponte para ainda mais sensibilidade, né? Que é a corça de Cereneia, né? Que é uma corça, como se fosse um veado ali, né? Que tem pés de bronze e que Hércules vai demorar 1 ano para conseguir cumprir essa tarefa. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que capturar sem machucá-lo, não poderia derramar uma gota de sangue sequer, né? Mas ele teria que capturá-la e também levar lá para o seu primo Euristeu. E Hércules, só que ela era muito rápida e muito sensível. No primeiro, se Hércules pisasse num galho, a corça desaparecia. E aí eram meses até ele conseguir encontrá-la de novo. Né? Então, toda vez que ele se aproximava de uma forma um pouco mais bruta, grosseira, a corça desaparecia. Só que com muita sensibilidade, com muito cuidado, muita paciência, tem uma hora que ele consegue lançar uma flecha, mas a flecha ela tem que ser precisa, porque é justamente num tendão, onde entre o tendão e a perna, de forma que não saía sangue, porque ali praticamente não tinha sangue, seria entre o tendão e o osso da perna, que só impede ela de caminhar.
e aí ele consegue capturá-la. O que isso mostra, né? Que essa espiritualidade, essa identidade espiritual é uma coisa que vai exigir de nós muita sensibilidade. A gente vai ter que realmente silenciar muitas coisas. Porque se eu começo a colocar desejo, se eu começo a falar assim, não, é que eu sou o máximo, se eu começo a ansiar por isso de uma forma muito egoísta, desejosa mesmo, assim, eu quero ser superior, eu quero ser melhor, por uma satisfação simplesmente egoísta, isso escapa, né? Plotino traz essa ideia também, que a contemplação é um elemento paciente, muito sereno, que vai permitir que algo brote em mim. Mas não é uma coisa que eu posso arrancar. Eu não posso conquistar a espiritualidade na marra. Eu tenho que silenciar aquilo que não é. E acreditar que em algum momento algo vai surgir. Algo vai aparecer, né? Então, não é uma construção de, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Não, eu tenho que silenciar, eu tenho que calar os meus instintos mais grosseiros, eu tenho que silenciar os meus desejos mais egoístas, eu tenho que purificar, né, minhas debilidades, meus vícios, e acreditar que daí pode surgir uma identidade mais profunda. Começar a perceber esse centro. Então tem muitos sonhos, né, que eles, para se realizarem, a gente vai precisar desse silêncio interno. E isso é algo que a gente precisaria exercitar, né? Calar tantas vozes. É um pouco parecido com o que a gente está falando dessa presença, né? Se eu estou com a mente lá na frente, se eu estou com medo do que aconteceu lá atrás, se eu estou querendo reproduzir coisas que já aconteceram, eu não vou conseguir silenciar. Eu não vou conseguir conhecer a minha natureza mais profunda. Não vou conhecer a minha identidade. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente confunde quem nós somos com essas vozes. E muitas vezes são exatamente essas vozes que nos impedem de nos conhecer. Então, eu vou precisar desse silêncio. E é algo que tem muita relação com o próximo trabalho, inclusive. Que são as aves do lago Estínfalos. Mais uma vez, num pântano. A Hidra de Lerna habitava um pântano. Pântano é essa água que está parada, que apodrece, né? E começa por quê? Porque não recebe a luz do sol. Um pântano, geralmente, ele é abafado, né? A luz do sol não penetra direito e aquilo ali não pode ser renovado, a vida ali não é renovada, né? E como é que eram essas aves? Essas aves, elas surgiam de repente e elas tinham penas que quando caíam, elas faziam barulhos ensurdecedores e as penas, né, que elas lançavam eram como lâminas, né? E feria as pessoas, não deixava ali que elas fossem capturadas, ninguém conseguia combatê-las. E aí Hércules, ele chega lá e tenta encontrar uma forma, mas toda vez que ele tentava ferir as aves, elas se recolhiam. Mas elas surgiam novamente. Então ele não conseguia controlar esse momento, quando é que elas iam aparecer, quando é que elas não iam aparecer. E ele consegue então um par de símbolos, como se fossem castanholas de bronze, que quando ele tocava, as aves apareciam. E aí ele conseguia lançar flechas sobre elas e assim ele conseguiu eliminá-las. Essa prova mostra alguns elementos interessantes. Primeiro, diferente, né, da Hidra de Lerna, que a gente estava falando ali daqueles vícios, daquelas emoções ali, agora a gente está vendo que essas aves elas tinham uma característica, elas tapavam a luz do sol, elas cobriam a luz do sol. E o que é interessante? Quando a gente fala do sol, o sol é um símbolo desse centro, dessa identidade mais profunda. E as aves cobrem ela. Por trás de muitos desses vícios e debilidades tem os nossos falsos eus. Tem muita gente que fala assim, não, eu sou preguiçoso mesmo, eu nasci assim, essa é a minha natureza. Ou eu sou meio covarde mesmo, e eu vou criando uma identidade falsa. Vou criando uma falsa identidade, né? Ou então eu começo me achar superior a alguém e vou achando que não, é porque eu sou bonzão mesmo, eu sou melhor do que os outros. Então vou criando falsos eus, falsas identidades. O que acontece? Essas identidades falsas, esses eus falsos, nos faz confundir qual é a nossa verdadeira natureza. Quem sou eu realmente? E aí o que ele usa para tomar consciência disso? Os símbolos, as castanholas ali, que é um significado de contraste, e a consciência nasce do contraste, né? Ou seja, se eu tivesse com uma roupa perfeitamente igual a essa parede, vocês teriam dificuldade de me enxergar, concorda? Porque não ia ter contraste, né? Uma pessoa que fica camuflada, o que ela faz? Ela retira ao máximo os contrastes ali, coloca uma roupa camuflada, fica no meio da mata com uma cor bem parecida que ela fica praticamente invisível. Então a consciência ela vai nascer do contraste, né?
do choque entre elementos opostos. E é aí que está a ideia dessas castanholas. E isso é muito importante para nós, porque muitas vezes, quando alguém se propõe a desenvolver uma nova identidade, fala assim, não, agora eu vou ser uma pessoa mais organizada. Ela tenta ser organizada. E às vezes ela consegue e às vezes não. Aí tem gente que fala assim, mas logo você que disse que agora ia ser uma pessoa organizada, fazendo essa bagunça toda, e às vezes a pessoa até desanima, né? Por quê? Porque ela ainda está num processo de conquista disso. Só que o que acontece? Se ela não se propõe em nenhum momento a ser mais organizada, ela nem vai perceber o seu nível de desorganização. Tem gente que se acha muito generoso. Mas por quê? Porque nunca se propôs a um gesto de generosidade real. A gente fala assim, não, eu sou generoso. Aí isso está lá na sua cabeça e ela acredita que é. Fala assim, mas você trata seus colegas com gentileza? Eu acho que sim. Não, então faz isso de forma bem consciente. Amanhã eu vou ser generoso na minha forma de lidar com meus colegas de trabalho. Então vou ser bem consciente, trazer consciência, contraste. E aí a gente às vezes vai ver que, às vezes a gente cumprimenta, às vezes não, às vezes a gente é gentil, às vezes não. E aí eu vou ter uma noção clara do quão generoso eu sou. Se eu não tivesse me proposto a isso, eu não ia perceber o quanto eu não sou, né? O quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou indiferente, muitas vezes. Se eu não me proponho a uma virtude, eu não tenho como ver os meus defeitos. Eu não tenho como ter consciência das minhas debilidades. Então, se propor a um caminho de virtude, não é porque a gente já é alguma coisa. Tem gente que fala assim, não, eu sou muito virtuoso porque eu faço filosofia ou porque eu tenho uma certa religião. Não, o que você fez foi uma proposta para si mesmo. E nada além disso. E agora, com essa proposta, você pode tomar consciência. Agora que começa a caminhada, não é o fim de nada. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu sou de tal religião, por isso que eu sou uma pessoa moralmente superior. Não, você se propôs a isso. É só um começo. Agora você vai tomar consciência do quanto que você não é. E aí você vai poder se tornar um dia. Isso é muito importante, porque tem gente que a filosofia corre o mesmo risco. Se a pessoa entra e fala assim, não, agora eu sou um filósofo, ela vai estar totalmente enganada. Agora que começa, você só se propôs. Só que muitas vezes nós criticamos ou somos criticados porque nos propomos um caminho de virtude. Fulano agora disse que é filósofo, está querendo ser mais generoso, mais justo, mas eu não estou vendo essa generosidade toda, não. Aí tem gente, aí um dia você bate boca com alguém e fala assim, nossa, o filósofo batendo boca, destemperado desse jeito, né? Fala assim, eu só tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta de ser melhor, mas eu ainda não conquistei isso, né? Então, é a mesma coisa o outro. Às vezes a gente vê a pessoa está num esforço danado. Às vezes ela comete o erro de sair falando que ela agora é filósofa, de que agora ela é religiosa, de que agora ela é superior aos demais, né? De alguma forma ela sugere isso. Aí vai ter muita gente para apontar os erros dela o tempo todo, para mostrar que ela não é. E tudo bem, contanto que eu saiba disso. Ou seja, isso é um degrau. É só uma proposta. Agora eu posso começar a caminhar. Então vencer, trazer consciência, é fundamental para perceber o que eu não sou. O que eu não sou, o que eu não conquistei ainda. E aí eu posso superá-los. E aí quando eu superá-los, aí eu posso ver quem eu realmente sou. O que eu realmente conquistei. A minha identidade verdadeira. Vamos lá que tem muito trabalho. Agora o estábulo do rei Augias. É muito legal esse trabalho porque Hércules vai ter que limpar um estábulo que está há décadas sem ser limpo. Então tem muito adubo ali acumulado, muitas fezes que foram se acumulando, e agora está praticamente, está até venenoso, estar ali, porque é muita sujeira. Só que aí o príncipe lá, o Euristeu, coloca um desafio maior, porque ele fala assim, você vai ter que lavar isso, mas é em um único dia. Então você vai ter que limpar isso em um único dia. Então agora tem um prazo bem apertado, para lavar. E o que Hércules vai fazer? Ele vai desviar 2 rios que vão passar dentro do estábulo. E aí vai lavar praticamente de forma instantânea. Então Hércules aí tem que usar um pouco mais da sua inteligência e ele consegue fazer isso. Vamos pensar em alguns símbolos aqui. Todas as experiências, elas geram resquícios, Toda experiência, por exemplo, às vezes eu tive uma lição importante, eu aprendi algo com uma empresa que eu trabalhei uma vez. Eu tive uma empresa, digamos assim, de venda de caneta.
e eu aprendi muitas coisas com ela. Mas eu também fiquei meio traumatizado, porque foi difícil, eu passei muitas noites em claro, eu tive problemas com alguns funcionários. Então, às vezes, aquilo tudo gera um todo de experiência que tem muitas coisas boas para eu guardar, mas tem muitas coisas ruins que eu deveria abandonar. Tem muita gente que fala assim, não, eu já tive uma empresa uma vez, eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque ela só guardou a parte ruim, né? Aliás, em tese, ela está muito mais preparada para ter uma segunda empresa do que ela estava antes. Porque ela já faliu uma, então ela já sabe algumas coisas que ela não deveria fazer, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou entrar num novo relacionamento ou criar um novo vínculo porque foi muito doloroso o que eu vivi anteriormente. Tá, mas agora você está muito mais preparado. Em tese, você se conhece muito mais. Agora você sabe muito melhor o que você quer e o que é importante para você. Então, na verdade, você está mais preparado do que você estava antes. Só que percebe que a gente vai guardando essa parte ruim das coisas, isso vai se acumulando e a vida vai ficando estagnada. Ah, não, isso aí eu não faço não porque nunca dá certo. Não, isso aí eu não vou nem tentar porque eu já sei que não funciona. E a gente vai envelhecendo. É isso que envelhece, né? Não são os anos que a gente vive, mas os medos que a gente vai acumulando. De repente a gente não quer mais viver nenhuma experiência, porque não, tudo foi muito difícil, tudo foi muito traumático, e a minha escolha foi, não vou fazer mais, não vou tentar de novo, não vou sonhar mais, né? E quando deveria ser o contrário, o adubo é fertilizante. Ou seja, esses resquícios de experiência podem ser transformados em algo positivo. Tem vários lugares aí que vende adubo, né? Ou seja, isso tem valor. Só que eu preciso transformar, eu preciso utilizar isso, né? E aí uma pessoa com mais experiências, ela vai estar muito mais capacitada para agir, na verdade. Que tem uma ideia aí da Afrodite de Ouro. Essa é a juventude, uma constante renovação com experiência, né? Então talvez envelhecer poderia ser algo que nos tornaria cada vez mais fortes e não mais fracos, né? Ainda que o corpo não esteja na sua melhor condição, a consciência nos daria muito mais poder. A mente, a inteligência. Contanto que eu não fique preso ao passado, né? E aí o que também mostra essa questão do rio, né? Ou seja, eu preciso me colocar na vida. Rio é fluxo. A água, né, sugere esse fluxo. E eu preciso me integrar a isso. Eu preciso participar da vida. Porque tem pessoas que vão ficando com medo, vão ficando em si mesmadas, cada vez mais receosas, mais fechadas, mais reservadas. Parece que ela vai saindo do fluxo da vida, né? Parece que ela vai se afastando, que o rio está lá e eu estou aqui. E realmente a gente começa a se despedir da vida. Diferente de falar assim, não, essas minhas experiências eu vou colocar nesse fluxo, eu vou participar da vida, me comprometer cada vez mais com ela. Ah, eu participo da vida, eu sou vivo. Pelo tempo que for possível, mas eu estou sempre vivo, conectado à vida. A gente não pode perder essa conexão. E é isso que Hércules faz, conecta a vida. Conecta todas essas experiências e recursos ali abandonados à vida. E aí se recupera o fluxo, né? O touro de Creta. Um outro trabalho importante é que Creta é uma ilha, né? E ele vai ter que também dominar o touro de Creta. Tem os chifres, também são cônicos, né? Então tem esse domínio da dualidade. A gente vai ver que todos nós vivemos uma certa tensão interna, né? Nós queremos uma coisa e ao mesmo tempo não queremos. Por exemplo, às vezes a gente quer acordar cedo e ao mesmo tempo a gente não quer, né? E essa é a luta. Às vezes a gente consegue fazer uma coisa, às vezes a gente consegue fazer outra, e assim a gente pode listar inúmeros desejos que são assim conflitivos, né? E tem um outro fator interessante, essa tensão que fragmenta, traz um pouco dessa ideia da ilha, porque nós vivemos às vezes como ilhas. Ao invés de a gente viver um continente, a gente vive uma ilha. Como assim? Ah, eu tenho um comportamento e uma forma de agir, de viver no meu trabalho, outro completamente diferente junto aos meus amigos, outro completamente diferente junto à minha família, outro completamente diferente junto à minha comunidade ali, seja, né, meus colegas da filosofia, meus amigos, enfim, de outros ambientes. Percebe? A gente vai vivendo uma vida fragmentada. Às vezes é tão fragmentada que a gente tem até vergonha. Fala assim, não posso receber meus amigos na frente da minha família porque eles falam tanta baixaria, né? Eu falo tanta bobagem que aí eu fico com vergonha. Mas quando eu estou com eles, eu solto os cachorros, né? Então, a gente vai vivendo uma vida fragmentada, entendem isso? Uma parte compete com a outra.
Aí eu falo assim, ah não, eu quero viver isso, mas aqui eu tenho um papel, aqui eu tenho uma forma de ser, aí eu vou para outro aspecto da minha vida, é outro completamente diferente, parece que nem é a mesma pessoa, né? Vocês já tiveram um pouco dessa sensação? De que parece que essas partes não se comunicam, né? Que são muito estranhas. Nossa, se minha mãe me visse fazendo o que eu estou fazendo agora, tá? Né? Então a gente fica vivendo essa fragmentação. O que seria interessante? Que a gente conseguisse encontrar uma referência de identidade que pudesse estar sempre presente. Claro que as formas são diferentes. A forma que eu vou falar com um amigo é diferente da forma que eu vou falar com a minha filha, que eu vou falar com uma pessoa mais velha do que eu, com uma pessoa mais nova, como chefe, como subordinado. As formas, elas mudam. Mas eu não posso perder alguma coisa que é essencial. Porque se eu não perco isso, por exemplo, eu tento ser sempre verdadeiro. Às vezes a forma de ser verdadeiro com a minha filha é muito diferente da forma de ser verdadeiro com a minha mãe, né? Ou com uma companheira, enfim. Então, mas eu posso ser sempre verdadeiro. E se eu for sempre verdadeiro, uma ilha ajuda a outra. Eu reforço, eu fortaleço quem eu sou. Agora, se eu, aqui eu posso ser verdadeiro. Não, no meu trabalho eu tenho que ser mentiroso. Porque eu sou vendedor de carro, sei lá. Ou porque eu sou... Não, se eu falar a verdade eu não vou vender nada. São os preconceitos que a gente tem, tá? Não estou falando que vendedor é isso, não. Só estou dando um exemplo, né? Ah, não, porque eu sou vendedor, se eu falar muita verdade não vou fechar negócio. Não, são formas que a gente às vezes vai ter que encontrar para sermos sempre nós mesmos. Nunca abrir mão de quem nós somos. Tem uma teoria que fala, que eu acho das 5.000 horas ou das 10.000 horas, que para você ser especialista em algo, você teria que acumular uma experiência de 10.000 horas em alguma atividade, né? Eu acho que é 10.000 horas. Só. E se vocês forem ver, 10.000 horas é tempo pra caramba. É muito tempo. É muito difícil acumular isso, né? Aí tem que falar assim, um policial, né, que é muito bom no que faz, ele acumulou 10.000 horas de experiência. Então, isso aí são anos, décadas. Até porque ele não é policial o tempo todo. Então isso vai tornando mais difícil. Mas para que a gente possa ser, né, especialista em nós mesmos, se a gente for sempre, aí esse tempo vai ser muito mais curto, né? Só que se a gente vive de forma muito fragmentada, acumular essas 10.000 horas vai demorar bastante, né? Então eu preciso realmente tornar presente essa identidade em cada ilha que faz parte da minha vida, né? Ou seja, vencer essa fragmentação, vencer essa tensão, que é isso que ele faz, ele pega o touro e leva para o continente. Ou seja, eu tenho que conectar o meu centro, eu tenho que ter um centro, tenho que ter um ponto equidistante que relaciona tudo na minha vida. Senão, eu vou viver essas tensões, essa fragmentação. As éguas de Diomedes. Aqui, essas éguas, né, elas eram muito violentas, cruéis, devoravam pessoas. E instigadas por Diomedes, uma figura extremamente cruel. O cavalo é um símbolo muito interessante porque ele pode representar a nossa personalidade no seu aspecto de plena expressão, ou seja, uma personalidade perfeita. Porque o cavalo realmente é um animal belíssimo, né? Se a gente olha para um cavalo, ele, né, aqueles cavalos bem fortes, grandes, eles são muito bonitos, né? Ele muitas vezes é representado como um animal que representa a beleza, que tem como virtude a beleza, a força, o poder harmônico, né? Tem cabelo, aqueles cabelos compridos, enfim, é realmente um animal belíssimo. Então ele pode representar a melhor expressão da personalidade. E quando que é a sua melhor expressão da personalidade? Quando ele é domado por uma consciência, por uma razão, né? Por uma mente. Então é aquele cavalo poderoso domado. Por exemplo, a figura do centauro, né? Que é metade de cima é humana e a de baixo é um cavalo, é um sinal dessa conquista humana sobre os seus instintos, sobre as suas potencialidades, sua melhor expressão. Diferente do minotauro, por exemplo, que a parte superior é animal, um touro, né? E a parte humana está submetida por isso. Tá? Só que nesse caso, essa personalidade ela está sendo dominada pela crueldade. Isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente coloca nossas melhores aptidões, não, eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa disciplinada, sou uma pessoa determinada. A serviço de que eu coloco as minhas habilidades e as minhas aptidões? Porque às vezes eu posso estar colocando a serviço do meu egoísmo que só cresce.
Então, era melhor que eu não tivesse essa habilidade, então, porque a virtude ela não é boa em si. Ela só é boa se ela estiver a serviço do bem. É isso que Platão fala. Se a virtude não estiver a serviço do bem, não é virtude. Então, as éguas aí, né, de Diomedes, a serviço da crueldade, elas são péssimas. E o que acontece? Elas mesmas vão devorar Diomedes. Ou seja, essas habilidades, essa personalidade que é muito desenvolvida, ela pode ser muito enaltecida ao ponto da nossa identidade se perder completamente. E aí agora a pessoa tem que sustentar uma personalidade, ela tem que falar que ela, não, se eu deixar de ser essa pessoa organizada, disciplinada, etc., eu não sei mais quem eu sou. Né? E aí é como se a habilidade da personalidade se tornasse mais importante do que a nossa própria identidade. Então, é isso, o cavalo tem que ser submetido por nós, a personalidade tem que servir a alguma coisa. Né? A nossa identidade mais elevada, nossos princípios mais valorosos. Porque senão, ela às vezes só vai nos trazer mais problemas. E vai se tornar mais importante do que nós mesmos. Quantas pessoas que, por perderem um emprego onde eram muito valorizadas, sentem como se a vida tivesse acabado. Artistas que às vezes cantavam muito bem e quando perdem a voz, né, entram em desespero. Ou seja, uma habilidade se tornou mais importante do que a própria identidade, do que o próprio coração. Pessoas que perderam a capacidade de fazer algo e aí perdem a conexão consigo mesmo. Outra prova de Hércules é o cinto de Hipólita, que são as Amazonas, né? Ele vai ter que conquistar esse cinturão de Hipólita. E essa é a parte mais chocante, às vezes, do mito, porque ele vai matar todas as Amazonas. Ele vai matar a rainha Hipólita e todas as suas Amazonas. Vai ser realmente uma carnificina para conquistar esse cinturão. Mas o que a gente precisa entender? Lembra que eu falei para vocês que às vezes matar representa integrar? Uma das etapas mais importantes desse processo de evolução é a gente integrar nossas polaridades. Todo ser humano tem uma polaridade masculina e feminina. Estou falando de masculino e feminino, não estou falando de homem e mulher. Estou falando de polaridades. Né? Todos nós temos ambas. Fisicamente, o homem pode expressar a masculina, mas em outras dimensões ele vai ter a feminina e vice-versa. Né? Vivemos essa polaridade, essa dualidade interna. Jung fala do ânimos e da ânima, que nós vamos precisar sempre integrar a nossa contraparte, que muitas vezes a gente projeta em uma pessoa fora. Né? Eu vou buscar uma mulher, eu vou buscar um homem, eu vou buscar, enfim, fora dessa dimensão, mas que existe dentro de nós. Então, matar aí esse elemento feminino é a integração disso, ou seja, a integração da alma e do espírito. Esses dois elementos se conectam. É o casamento entre alma e espírito, que há uma diferença aí, não dá para detalhar muito, mas a nossa alma seria um aspecto do espírito que se conecta e é mais sensível à nossa dimensão mais material, carnal. E uma outra parte dessa alma que se conecta ao elemento mais misterioso e profundo da vida, as leis na sua dimensão mais profunda, né, que seria a dimensão espiritual. E a alma conecta esses dois mundos. Então ela está se conectando ao espiritual, representado aí por Hércules. Né? Então nós unimos aí essas duas polaridades. E o cinturão ele é um símbolo disso, né? Um círculo aí que unifica esses dois polos. E Jung fala que essa etapa é uma das mais importantes no nosso processo de evolução. Né? Perceber essa contraparte e ser capaz de unificar. Agora tem os bois de Gerião, né? São bois que são sequestrados por Gerião. E é interessante porque agora Hércules vai ter que chegar aos limites, ele vai enfrentar esse inimigo, Gerião, na fronteira da cidade. Né? Então isso fica muito marcado, tem que caminhar até a fronteira. Nesse processo, ele tem que sacrificar alguns desses animais para poder conseguir pegar realmente Gerião. E Gerião era um gigante. E ele percebe que para matá-lo, toda vez que ele conseguia bater lá no Gerião, ele estava quase debilitado. Quando ele se conectava com o chão novamente, quando ele caía no chão, encostava no chão, ele se fortalecia. Então ele percebe que ele vai ter que erguer Gerião, tirar ele do chão, para que ele possa realmente morrer e ser vencido. Então, alguns símbolos aí presentes. Primeiro, a importância desses sacrifícios necessários para que a gente chegue ao limite das nossas possibilidades, né? A fronteira. O que isso mostra, né? Que Hércules ele vai chegar aos seus limites, ao máximo do que ele pode. Né?
que dizem, né, que quando a gente consegue chegar aos limites, aí estão as portas dos mistérios. Como assim limites? Limite de compromisso, de entrega, de dedicação à vida. Né? Ou seja, eu vou fazendo cada vez mais, não fazendo só do ponto de vista externo, mas me comprometendo com a vida. Lembra daquele exercício assim? O que a vida me traz, eu vou viver profundamente, intensamente cada experiência. Eu vou chegar aos meus limites. Quando eu achar que não dou conta mais, né, aí o mistério aparece. Aí surge um novo mistério, uma nova dimensão de consciência. Porque muitas vezes a gente fica se poupando, né? Não vou tanto, vou maneirar aqui, vou evitar a fadiga, né? E a gente fica se poupando, e a gente vai poupando a personalidade até o fim. Né? Chega lá, a gente economiza a personalidade, né? Eu brinco com isso, a gente às vezes fica economizando. Eu quero economizar sentimentos, eu quero economizar minha energia. Mas eu vou ficar sem dormir, ou dormir menos. Não, eu tenho que me poupar. Né? Tudo bem, a gente tem que ter uma certa justiça com isso, claro, tem que ter um cuidado com isso, mas às vezes a gente exagera, né? A gente fica muito aburguesado, não vou fazer isso porque eu vou me cansar, lá não tem aquela comida que eu como, e aí a gente vai limitando muito a nossa experiência, né? Para quê? Para economizar, para a minha personalidade se manter sempre intacta. Às vezes a gente tem que gastar, a gente tem que se arriscar, e depois a gente encontrar esse ponto de harmonia. Às vezes a gente tem que se jogar um pouco mais, se arriscar, chegar aos limites, para que a gente possa descobrir nossos reais limites. Se eu não dormir minhas 8 horas, eu não fico bem. Mas se for necessário, em nome de quê, talvez eu tenha que dormir 7, 6, 5, e tudo bem. Amanhã eu durmo 8, eu durmo 9 e me renovo. Mas percebem que a gente vai criando muitos esquemas. Ao invés da gente ter essa entrega, a gente vai ficando cada vez mais limitado. A gente não vai conhecer nosso potencial. Não vai conhecer aquilo que poderia representar essa dimensão mais profunda de nós mesmos. Então a gente precisa, às vezes, romper barreiras, ir às fronteiras. Com inteligência, claro. E não em nome de qualquer coisa. Minha filha, outro dia, quero virar à noite. Para quê? Sei lá, assistindo televisão. Mas tudo bem, está querendo conhecer esses desafios. A criança, o jovem, tem muito isso. Né? Mas a gente deveria ter também. Só a questão é, em nome de quê? Mas viver essas experiências, às vezes. Chegar aos nossos limites. Ou pelo menos nos aproximar deles. Né? E outro aspecto interessante é esse gigante, né? Que se alimenta sempre desses esquemas materiais, né? dessa estrutura, dessa estabilidade. Às vezes eu preciso me desconectar um pouco disso. Essas coisas muito que nos deixam muito estagnados, esses esquemas que a gente estabelece, que é o que eu estou falando, a minha rotina é assim, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu como, isso eu não como. Cuidado, porque isso pode se tornar uma prisão. Às vezes eu tenho que me desconectar um pouco desses esquemas para poder me descobrir de uma forma mais profunda. Né? Isso que me puxa muito para o material, para essa sobrevivência material, às vezes pode me aprisionar. Então, às vezes, alguns sacrifícios são necessários, como os bois. Mas poxa, fiquei o dia inteiro exausto depois disso. Tá bom, amanhã você renova, não tem problema. É um sacrifício que você fez, dependendo de em nome de que, vai valer a pena. Né? Dependendo do porquê eu fiz isso, vale a pena, para nos conhecer de forma mais profunda. Estamos quase lá, pessoal. Agora é Cérbero, né? Ele vai descer aos infernos. É uma das provas mais importantes aí, que já está mostrando um outro nível que Hércules se encontra, né? Que agora ele vai mergulhar e vai enfrentar a morte. Quantos de nós, né, não temos medo da morte? Quem é que pode dizer que não tem medo da morte? Né? Ou seja, é um grande mistério ficar às portas, de frente, encarar. Né? Ele vai ter que descer os infernos e enfrentar o cão Cérbero, que é um guardião, né, do Hades, dessa dimensão. Então, é isso que ele faz. Ele vai descer e dominar esses cães. Então, isso mostra uma experiência quase iniciática. Como assim iniciática? Aqui ele está despertando para uma consciência que não se apaga nunca, que não adormece nunca. Uma consciência sempre desperta. A gente entende que eles, como os gregos e muitos outros filósofos, acreditavam numa consciência ininterrupta, que a consciência não está restrita à vida física, que a vida física pode até ser interrompida, mas a consciência não. Em algum grau ela poderia permanecer desperta. Bem, acreditando que não é o nosso caso, a gente não está assim, nesse nível ainda, né? Não sei se alguém está, mas
a gente tem muitos pontos de inconsciência no nosso dia, né? Tem muitos momentos que a gente adormece, que dizem que o sono é o irmão mais novo da morte, né? Ou seja, dormir é muito semelhante a esse apagar da consciência em certo grau. E aí a gente renasce no dia seguinte, né? Nossa consciência desperta novamente. Bem, é algo que a gente pode viver não só quando a gente dorme à noite. Ao longo do dia a gente pode olhar para o nosso dia e falar assim, quantos pontos eu fiquei inconsciente aqui? Quantos momentos eu dormi, minha consciência foi para qualquer... Se a gente for ver, a gente ficou mais dormindo, entre aspas, do que desperto. Concorda? Muito mais tempo inconscientes do que conscientes. Então a gente teria que, para vencer a morte, conquistar a eternidade, seria conquistar uma consciência cada vez mais constante, que nunca se apaga, né? Que nunca adormece. Como não é possível fazer isso plenamente, pelo menos que o nosso dia seja cada vez mais consciente. Para isso a gente tem que estar presente, para isso eu não posso estar tão distraído com tantas vozes. E a gente vai ver que todos esses trabalhos de Hércules aí são importantes, né? Para mostrar isso, que eu preciso vencer a inconsciência. Aí eu venço a morte, digamos assim. Em algum grau, a gente tem muitos episódios em que morremos. A gente não está vivendo. Porque a gente olha para o nosso dia e fala, e aí, como é que foi seu dia? Me diga o que você guardou de bom dele. O que realmente valeu a pena. Aí, em 5 minutos, você resume o seu dia. Às vezes, em 5 minutos, a gente resume o nosso ano que passou. Em 10 minutos, a gente fala assim, de tudo que eu assimilei de experiência. Foram 365 dias de sangue, suor e lágrimas, né? E a gente guarda 10 minutos de experiência. Quanto tempo eu fiquei realmente desperto e quanto tempo eu fiquei dormindo? Morto, entre aspas, né? Então, vencer a morte seria primeiro vencer esses pontos de inconsciência. Bem, agora o último trabalho, que são os pomos de ouro. Eu comentei para vocês que no meio do caminho tem algumas tarefas que Hércules tem que fazer. E uma delas foi simplesmente resgatar Prometeu. Lembram de Prometeu? O mito de Prometeu, aquele que é acorrentado a um penhasco, que tinha o seu fígado devorado todos os dias. E lembra o que ele fez para merecer isso? Ele roubou o fogo dos deuses e entregou para os homens. E aí ele foi penalizado, foi castigado. Você só vai poder sair dessa condenação o dia que o ser humano aprender a utilizar o fogo. Enquanto ele usar mal, né, você vai estar aí acorrentado. Só que ele é salvo por Hércules. Por quê? Porque os deuses cochilaram? Não, porque Hércules representa isso. Representa esse ser humano que aprendeu a usar o fogo, que aprendeu a usar a consciência, aprendeu a usar a mente. E aí ele resgata Prometeu. Só que Prometeu passa uma dica para ele, muito importante para ele vencer o último trabalho. Ele precisava recolher esses pomos de uma árvore que ele não era capaz de alcançar. Aí Prometeu fala o seguinte, olha, você vai precisar pedir ajuda de Atlas. Lembra quem é Atlas? É aquele que sustenta o firmamento, sustenta o céu nas costas. Você vai precisar da ajuda dele. Tá bom, e assim ele faz. E ele vai lá, conversa com Atlas, fala, ó, como é que eu faço? Você precisa me ajudar para eu conseguir recolher os pomos. Ele fala, então você vai ter que sustentar o céu. Ou seja, você vai ter que sustentar o peso, que também é o peso do mundo, nas costas. E aí eu vou lá e pego para você. Imagina o medo dele de Atlas sumir, né? E não voltar. Não, mas ele vai lá e entrega. Então, Hércules sustenta o peso do mundo nas costas, enquanto Atlas vai lá e recupera os pomos. E essa parte é muito bonita. Por quê? Toda essa saga de Hércules, ela só se justifica porque ele tem como última prova, para poder viver essa unidade mais profunda, o compromisso com a humanidade, o compromisso com o todo. O que justifica toda essa saga é esse bem maior, né? Ou seja, enquanto ele não for capaz de sentir a dor do mundo, esses trabalhos não são concluídos. Ele vai ficar no 11º trabalho e nunca vai conquistar a apoteose, que é se tornar realmente divino, se conectar ao grande mistério. Então, isso é fundamental e que muitas vezes é negligenciado. A gente vê muitas dessas ideias na filosofia, em livros de autoajuda, que são muito bonitas, e todas elas são válidas. A gente está falando aqui, falamos de 11 trabalhos aqui, todas têm dicas interessantes para a gente aplicar na vida.
Mas aí essa última parte, essa coisa de se comprometer com a humanidade, a gente deixa meio de lado. Isso aí não está, às vezes, no livro de autoajuda. Essa parte geralmente não está. Ah, você tem que ter uma generosidade, você tem que se conectar e se comprometer com a vida. Mas esse é o pulo do gato. Esse é o ponto mais importante. É isso que justifica toda essa saga. Se isso se perde, o resto não tem valor. Só que vocês concordam que a gente muitas vezes utiliza da filosofia, da sabedoria, acha muito legal para ver se melhora a nossa vida, mas essa parte aí a gente pula, porque é mais difícil sustentar o mundo nas costas, né? Sentir a dor do mundo e se comprometer com ela. E quem é que dá essa dica? Prometeu. Porque Prometeu faz exatamente esse sacrifício, ele representa esse sacrifício. Ele fala, eu vou roubar o fogo dos deuses e vou entregar para a humanidade. E estou comprometida com ela até o momento em que elas vão aprender a viver, né? Vão aprender a lidar com a consciência, a lidar com o fogo. Então, quando a gente fala de filosofia, né, esse é o grande benefício, né? Esse é o grande bem que a filosofia tenta oferecer, que é esse compromisso com a humanidade, né? Que o ser humano possa conhecer seus recursos internos, conhecer o seu potencial para realização, para felicidade, para inteligência, vontade, bondade, né? São potencialidades humanas que todo ser humano tem direito. O fundador da Nova Acrópole falava isso. Todo ser humano tem direito ao amor, à vontade e à inteligência. Eu escutava isso, mas como assim? Porque isso é um potencial humano e todo ser humano tem o direito de acessar isso. Só que a gente percebe que a gente precisa de uma trilha, a gente precisa de uma caminhada, né, de um mapa para poder despertar essas potencialidades. E esse é o compromisso de Prometeu, que Hércules também representa. Prometeu acaba sendo uma figura importante na filosofia, porque é ele que vai trazer toda essa tradição. É interessante porque ele pega os pomos e aí quando ele consegue concluir isso, os pomos são devolvidos à árvore. E agora um novo herói vai ter que iniciar essa saga e cumprir os mesmos trabalhos. O que isso mostra? Né? Que todo ser humano vai ter que realizar isso. Ah, Hércules, pô, que bom, né? Hércules fez isso e vai nos salvar nesse processo? Não, agora é a sua vez. Né? Ou seja, cada um de nós vai ter que criar a sua própria jornada, né? Vencer essas etapas para poder conquistar essa condição divina. Então, na verdade, é um pouco incômodo isso, porque quando a gente olha um mito, e se a gente quer compreender ele bem, a gente vai ver que a gente vai ter que se comprometer em certa medida para vivê-lo, senão a gente não vai entender. Vai parecer um filme que eu assisti, ah, legal, pô, Hércules é um herói muito bacana, depois eu vou para minha casa e não tem nada a ver comigo. Não, aqui, para a gente poder compreender bem, ele vai gerar esse compromisso no final, né? Claro, na nossa medida, né? Ainda bem que a gente não tem que enfrentar essas feras, não exatamente assim, né? Na nossa medida, no nosso tamanho. Os mitos se vivem. Muitas dessas chaves que eu trouxe, elas só vão fazer sentido se em algum momento a gente tentar aplicar, tentar identificar. Ah, isso aqui parece aqui a hidra de Lerna. A minha cabeça, como é que ela está se multiplicando? Como é que os problemas estão se multiplicando? Vou ter que vencer isso. Né? E essa minha identidade tão falsa? Onde é que será que está o sol que representa quem eu realmente sou? E a gente buscar isso, né? Tornar isso algo constante, de alguma maneira, inspirado por esses mitos, para que a gente possa realmente compreendê-los com mais profundidade.